Olá, queridos, graça e paz. Gostaria de convidar você a continuarmos os estudos que eu tenho feito sobre batalha espiritual. E dentro desses estudos, hoje eu queria conversar com você sobre uma palavra que o Senhor também tem colocado no meu coração. Está em Lucas 9:37, a cura do jovem possesso. A palavra fala, amados, que algumas doenças que chegam até o homem, elas não estão relacionadas a doenças físicas, propriamente enfermidades que o homem possa vir a ter naturalmente. Existem doenças que elas são causadas por Satanás, por seus demônios, e a palavra fala que o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir. Eu não me canso de falar sobre isso, porque ele é o nosso principal adversário. Ele tem a vida inteira, ele teve a eternidade inteira para estudar o ser humano, ele teve a eternidade inteira para saber quais são os pontos fracos e os pontos fortes do ser humano. Então o que nós temos que entender, que a palavra em Efésios fala assim, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Amados, existe uma região, o segundo céu, aonde Satanás age. O local onde ele fica está ali, mas os seus demônios, os espíritos imundos, eles estão na terra. Eles estão trazendo aflições para o ser humano. E dentre essas aflições, a que eles mais trazem é a doença. Muitas vezes tem pessoas que se conformam com a doença e procuram remédios e não tem explicação. Exemplo, uma depressão. Tem pessoas que têm depressão. Mas qual a origem da depressão? De onde veio a depressão? E o ser humano tenta tratar a depressão, algumas doenças, com remédio. E não tem tratamento. Ele fica tentando e não acha. Outras situações, eu gostaria de trazer um texto para nós, antes de nós entrarmos, está em Lucas 9:37, a cura de um jovem possesso. Eu vou ler para você. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz, Mestre, suplico que vejas o meu filho, porque é único. Era o único filho daquele homem. Ele o amava. Um espírito se apodera dele. Olha só, não era todos os momentos. Um espírito se apoderava dele. De repente o menino grita e o espírito o atira por terra. Convulsiona-o até espumar e dificilmente o deixa. Depois de ter o quebrantado, ou seja, enquanto não acabava com a vida daquele menino, o espírito não deixava. Roguei aos teus discípulos que o expelisse, mas eles não puderam. Respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrereis? Trazei-me o menino. Queridos, olha só, Jesus aqui, duas coisas acontecem. Aquele homem com o seu único filho, e ele via que algumas situações, aquele menino tinha convulsões, se atirava, o inimigo se apropriava do corpo dele, e aquele menino se quebrava todo. Ele rogou aos discípulos, e os discípulos não puderam retirá-lo, o demônio daquele menino. Nós entendemos hoje que o Senhor ele nos deu autoridade. O Senhor nos deu, a palavra fala em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer vai ser condenado. E estes sinais seguirão aqueles que em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Amados, olha só, a autoridade foi nos dada. Até aquele momento, eu acredito que os discípulos eles estavam em treinamento.
eles estavam vivendo tudo aquilo, mas muitas vezes eles ainda tinham a fé pequena. Um dos discípulos falou: Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Mas hoje, o que nós vemos? O Senhor nos deu autoridade. Amados, nós não podemos viver da forma que muitas pessoas vivem. Elas vivem doentes a vida inteira. A doença é o quê? Existe a doença física, com o tempo, um corte, alguma coisa, aconteceu, tudo bem, mas existe a enfermidade que você não vê origem. O que Satanás quer? A ideia de Satanás é afligir o homem, pegar o homem, como? Atirando doença. Quantas vezes você não está com dor nas costas, de repente a dor não é mais aqui, já mudou um pouquinho para cá e a dor anda? Amados, dor não anda. A dor não anda. O que anda é os dardos inflamados de Satanás. A palavra fala, o inimigo anda ao derredor, fazendo o quê? Rugindo como um leão, tentando nos derrubar. Então o que nós temos que entender? O Senhor, Ele nos deu autoridade, nos deu poder. Queridos, muitas situações nós temos visto, situações que nós oramos, a oração com fé e com determinação, em nome de Jesus, pode. Então, se você hoje está passando por alguma situação assim, amados, tenha fé, autoridade. Procure saber aonde tem brecha aberta. Muitas vezes a forma mais fácil que Satanás entra na nossa vida e na vida de várias pessoas é onde você abre os portais. Se você abriu portais, ou seja, se você deu legalidade para Satanás, ele vai entrar na tua vida, ele vai atirar dardo inflamado, ele vai atirar seta, ele vai achar uma forma de te atacar. Por quê? Ele é o nosso principal adversário. Nosso adversário é Satanás. Então, queridos, olha só, o que eu tenho para te dizer? Aumenta a sua fé. Como que você aumenta a sua fé? Primeiro, buscando o Senhor. Não deixe situações que você está passando virar rotina. Estou com enfermidade, eu preciso orar. O primeiro remédio seu é a oração. O segundo é o médico. O que o médico não conseguiu, o médico dos médicos consegue. Eu não sei qual que é a tua enfermidade hoje, por que nós entramos na enfermidade, mas se há alguma enfermidade na sua vida, a primeira coisa é destruir as obras de Satanás. Como que eu destruo? Pela palavra. Pela palavra tudo se fez e pela palavra tudo se finaliza. Então, é pela palavra, pela autoridade que o Senhor nos deu. A palavra fala que o jugo é despedaçado pela unção. Se o jugo é despedaçado pela unção, o que é o jugo? O jugo é o peso. O jugo é tudo aquilo que o inimigo tenta colocar sobre você. Tudo aquilo que ele tem feito você carregar, coisas que não lhe pertencem. Pesos que não era para você estar carregando, o inimigo ele tem colocado. Quando ele coloca? Quando nós permitimos. Infelizmente é quando nós permitimos. Então assim, alinhamento, amados. Alinhamento é a palavra. Alinhamento é o caminho. Alinhamento com o Senhor é buscar seguir os caminhos do Senhor. Opa, estou errando. O pecado na vida do homem, ele tem que ser um acidente. O pecado na vida do homem, ele tem que ser acidente, porque se o pecado é acidente, o inimigo ele não tem argumentos para poder fazer o mal contra você. Amém? Queridos, pega essa palavra com você, vai lá, compartilha essa palavra, envie esse vídeo para outras pessoas, dê um joinha lá, isso aí ajuda o YouTube levar o nosso vídeo para cima, mostrar para mais pessoas, e traga para nós mais temas que você gostaria de ouvir. Se você fazendo isso, vai nos incentivar e nós vamos fazer com que a palavra se propague. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.